Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa quinta-feira de negociações do mercado da bola, exatamente. Negócio fechado, Vasco fecha com o atacante, aguarda a chegada do jogador, junto com o argentino, vê clubes de olho em zagueiro e não para por aí, exatamente, o Vasco ainda vai em busca de outros jogadores. Mas antes da gente começar, deixa o joinha para dar aquela moral, vai ali nos comentários, deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. E não esqueça de correr aqui no primeiro comentário fixado o link da Estrela Bet. A Estrela Bet é parceira do Vasco aqui no nosso trabalho e também você consegue R$ 500 de bônus através desse link. Lembrando que agora eu tenho o meu canal no YouTube, tá? Corre lá, vou deixar o link também no primeiro comentário fixado. Você acompanha mais cedo todas as notícias aqui no YouTube. Então corre ali no primeiro comentário fixado, clique no link do meu canal no YouTube, @Lineker_Vasco. Dá aquela moral, não esquece não. Vai aqui agora, inscreva-se no canal e acompanhe todas as notícias um pouco mais cedo, né? Pela manhã, todos os dias. Beleza? Conto com você, hein, cara. Não esquece, primeiro comentário fixado, o link do meu canal no YouTube. Beleza, galera? Corre lá. Bom, sem mais delongas, solta a vinheta. Bora pro... O Vasco agita o mercado da bola, exatamente isso. Após acertar duas contratações, Nuno Moreira, lá do Casa Pia de Portugal, e Benjamin Garré, o Vasco continua atrás de jogadores, principalmente do setor ofensivo. E já mira jogador também do setor defensivo, é isso mesmo. O Vasco está à procura de um zagueiro pelo lado direito, temendo ter que negociar o zagueiro João Vitor. Tá? Essa informação agora que eu consegui na manhã dessa quinta-feira, trago aqui para vocês quase a iminente saída do zagueiro. O Vasco está fazendo de tudo para mantê-lo, né? O Vasco não quer desfazer do jogador, quer mantê-lo para essa temporada. Mas tem um porém, o Vasco tem uma dívida de 6,5 milhões de euros com o Benfica. Dívida essa que, se o Vasco conseguisse se livrar, ia ser um respiro financeiro para o restante da temporada. A diretoria cruzmaltina entende que a comissão técnica quer contar com o João Vitor nessa temporada, quer mantê-lo, quer que o jogador fique, né, e atue com a camisa do Vasco. Porém, a situação dessa dívida pesa bastante e o Vasco aceita e inclina-se a negociá-lo diante de um valor próximo a 6,5 milhões de euros. Vale lembrar que o Vasco deve da transferência 5,5 milhões, né? Pagou aí cerca de meio milhão de euros para o Benfica e tem mais 1 milhão por conta das metas estabelecidas no contrato. Se o Vasco não caísse para a Série B no ano passado, o João Vitor ganharia esse bônus, né? Que seria aí mais 1 milhão para o Benfica diante do cenário dessa negociação. É um bônus para o clube que negociou o jogador. Então, com isso, com um montante, o Vasco ficaria com uma dívida por volta de 6,5 milhões de euros e, claro, só vai escutar propostas dentro dessa casa, né? Dentro desses valores. O Vasco não vai estar se inclinando a coisas menores. E com isso, o Vasco já recusou proposta do Cruzeiro e outro que fez proposta pelo João Vitor foi o Atlético Mineiro. O Cuca gosta de jogadores com intensidade, principalmente no setor defensivo. Perdeu o Fux agora para o Palmeiras e vai ao mercado atrás de um zagueiro. João Vitor é um plano muito viável para a diretoria do Atlético Mineiro e também para a comissão técnica do Cuca. Porém, já fizeram uma investida e o Vasco recuou. Não vai aceitar conversar por menos de 6,5 milhões de euros. Mas o Atlético Mineiro tem algumas situações que podem ser utilizadas como uma carta na manga. É porque o Vasco ainda deve o Atlético pela transação do Jair e também pela contratação do lateral direito Paulo Henrique. E, claro, o Vasco à procura de jogadores no setor ofensivo. O Atlético Mineiro pode também tentar envolver o atacante Palácios, o colombiano, que perdeu espaço após a chegada dos atacantes, principalmente o Coelho, nessa janela de transferências. Lembrando que faltam apenas 8 dias para fechar essa janela. O Atlético Mineiro tem pressa para fechar com um zagueiro no mercado e mira João
Victor. Vamos ver como que vai proceder toda essa questão envolvendo essa negociação do jogador com o Atlético ou até mesmo com outro clube que se interessa pelo jovem zagueiro. Até a gente pode trazer isso e concluir. É um zagueiro muito bom e muito promissor. Não está nas suas melhores fases, mas é muito promissor o zagueiro João Victor. Bom, eu queria saber a sua opinião. Vai lá nos comentários, deixe lá a sua opinião. Bom, Vasco agita o mercado e fecha a contratação de Nuno Moreira, né? O Vasco vai pagar cerca de 3,5 milhões de euros pelo jogador e, claro, aguarda, né, a chegada do atleta ainda essa semana, juntamente com Benjamin Garré. Garré pode estar chegando hoje no aeroporto do Galeão e o Nuno Moreira, depois da sexta-feira, pode estar desembarcando também no Rio de Janeiro. Ambos chegam ao Vasco em definitivo. A negociação de Nuno Moreira gira em torno de 20 milhões de reais. O Vasco paga a multa rescisória do jogador que estava sendo cobiçado no mercado europeu e, diga-se de passagem, ganhador do melhor jogador da Primeira Liga no mês de janeiro. O jogador foi contemplado com essa premiação e, claro, despertava o interesse de clubes também de Portugal. O Vasco fecha a contratação e o jogador é esperado no Brasil para assinar o seu contrato em definitivo. O Vasco vai pagar esse valor, cerca de 20 milhões de reais, de forma parcelada ao Casa Pia de Portugal. Bom, negociação às pressas, né? Pouco tempo para fechar a janela de transferências e o Vasco ainda não para, tá? O Vasco ainda observa o mercado na busca de outros reforços. É claro, torcedor vascaíno, eu queria saber a sua opinião. Bom, você que quer comprar a sua camisa do Vasco? Bezutesportes.com.br. Tem todas, tá? Tem a retrô, tem as mais novas e você pode completar a sua coleção porque o preço está na faixa, beleza? Eu vou deixar o link ali nos stories, fechou? Não perca essa oportunidade. Tá nos stories o link do @Lineker_Vasco. Bom, queria saber a sua opinião acerca também de Vasco e Botafogo. O Botafogo que joga hoje contra o Racing, né? Ali o Vasco pode se aproveitar desse período hábil. Os jogadores ontem tiveram um dia de folga e, claro, hoje voltam ao trabalho no CT Moacir Barbosa. O Vasco precisa vencer e torcer aí para o Fluminense não ampliar muito o placar contra o Bangu. E a gente vai observar tudo isso ali em cima do lance no domingo, que vai ter todos os jogos no mesmo horário. Vasco e Botafogo, 6h30 da tarde. Fluminense e Bangu, que também tem ali um envolvimento muito grande, né, nessa fase ali de classificações do Carioca, também às 6h30 da tarde. E também a gente vai ter Nova Iguaçu e Madureira lá no Laranjão, o mesmo horário. Isso porque são jogos que atingem diretamente a classificação do Campeonato Carioca para as semifinais. Bom, Volta Redonda e Flamengo já estão classificados. Essa é a rodada para ambos com 20 pontos lutarem para quem será o líder. E, claro, abaixo dessas duas equipes, Madureira com 15 e Vasco com 14. Os mesmos 14, o quinto colocado Fluminense enfrenta o lanterna já rebaixado Bangu. A situação não está muito simples. Rapaziada, queria agradecer a sua presença. Vai ali nos comentários deixar a sua opinião. Peço mais uma vez para você correr ali no primeiro comentário fixado e lá no meu canal no YouTube para acompanhar pela manhã toda a movimentação do Vasco, todas as notícias e muito mais. Primeiro comentário fixado, o link tá ali, não tem erro, beleza? Corre lá, dá aquela moral. Forte abraço, saudações vascaínas. Estou aguardando você lá, hein? O link, primeiro comentário fixado aqui. Clica lá agora e vem comigo.